ponto de encontro. O mundo hoje vive uma das maiores crises humanitárias da história desde a Segunda Guerra Mundial. Somente este ano, mais de 300 mil pessoas deixaram seus países como Síria, Afeganistão e Iraque rumo à Europa. A fuga é motivada pela guerra civil nesses países e também pela atuação do grupo terrorista chamado Estado Islâmico. Essas famílias buscam um recomeço e paz em um novo território. Aqui em Campinas também é possível encontrar exemplos de pessoas que fugiram desse cenário. Por isso, o ponto de encontro de hoje debate esse tema. E para isso, nós recebemos aqui no estúdio hoje a Isabela Mazão. Ela é representante da Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. E também a professora Brenda Carranca. Ela é cientista social com pós-doutorado em relação entre cultura e religião, é professora da Faculdade de Direito da PUC e também faz parte da Pastoral Universitária aqui da PUC Campinas. Professora Brenda, Isabela, obrigada pela participação aqui hoje com a gente. Antes de iniciar nossa conversa, vamos só entender um pouco melhor essa questão da migração na Europa. Veja só. O movimento de imigração não é tão recente, mas ganhou mais destaque esse ano. Milhares de pessoas da Síria, Afeganistão e Iraque deixaram suas casas para fugir dos conflitos existentes nesses territórios. Estima-se que somente este ano, mais de 300 mil pessoas tentaram entrar na Europa. Dessas, 2.600 morreram na tentativa. A situação é ainda mais grave na Síria, onde estima-se que mais de 4 milhões de pessoas tenham deixado o país de 2011 até hoje. Um dos principais motivos da fuga é a ação do grupo extremista Estado Islâmico. Eles surgiram logo após a morte de Saddam Hussein e são considerados um dos grupos terroristas mais violentos da atualidade. Isabela, eu queria começar com você, até para a gente poder entender melhor e discutir melhor esse assunto, é importante a gente diferenciar o refugiado do migrante, mas muita gente não sabe essa diferença. Como que isso funciona? As pessoas migram por diversas razões. E os refugiados são aquelas pessoas que migraram de maneira forçada, porque o país de origem dessas pessoas está em conflito ou porque elas sofreram algum tipo de perseguição, de acordo com o que está previsto na Convenção das Nações Unidas para Refugiados de 51. O Brasil também tem uma lei específica que traz a definição de quem são esses estrangeiros que podem ser reconhecidos como refugiados e qual é a responsabilidade do governo de proteger essas pessoas. Os refugiados não podem voltar para o país de origem porque sua vida corre risco nesses países. Então, fazer essa diferenciação e entender a motivação e a necessidade de encontrar um país onde eles possam reconstruir a vida em proteção é bastante importante. Por isso a gente faz essa diferenciação e vê que é importante entender a especificidade das pessoas refugiadas. E, professora, a gente viu no início do programa as informações a respeito desse conflito específico no Oriente Médio. O que a gente percebe, e muitas vezes faz parte do senso comum, é de que naquela região o conflito está muito ligado à questão religiosa. Existe realmente esse extremismo religioso que talvez possa agravar ainda mais esse conflito? Temos que colocar uma lupa sobre esse conflito e o conflito é muito maior. Nós estamos falando de conflito de guerra e nós sabemos que a guerra, infelizmente, é um grande negócio. Então existem muitas, de certa maneira, muitas possibilidades de ganhar e de lucrar com conflitos bélicos. Então, para mim, uma das primeiras causas destes grandes conflitos é a possibilidade de criar conflitos bélicos. A questão religiosa é um efeito colateral que, de certa maneira, a partir de 2001, o 11 de setembro, nós temos uma equação na mídia que foi colocando no mesmo nível terrorismo, extremismo e, sobretudo, religião e religião muçulmana. Essa equação faz com que a opinião pública, a mídia, a grande mídia, também tenha colocado em foco uma questão que é muito mais complexa, que é dizer que há um conflito e que este conflito, sua origem é a religião, porque isso trazerá consequências muito graves no momento em que as pessoas migram, porque elas terão um estigma, que é a sua própria fé. Então, ser muçulmano representa um perigo.
uma ameaça, e nós sabemos que os conflitos eles são ocasionados pela guerra e que têm seus efeitos também econômicos, sociais e políticos. Então, centrar o conflito como extremismo religioso causador destas grandes migrações, de certa maneira, é aumentar mais os temores das populações locais que recebem estes fluxos migratórios. E aqui em São Paulo, existem, inclusive, várias pessoas que vêm de países do Oriente Médio em busca de refúgio, de uma melhor qualidade de vida, uma nova chance de vida aqui no Brasil. Existe essa questão do preconceito? Como que é no Brasil o recebimento dessas pessoas, Isabela? Eu acho que sim, existe um pouco de preconceito e às vezes ele é, sim, como a professora falou, um pouco ocasionado por o retrato desses conflitos na grande mídia, pela importância que se dá, pelo quão é publicizado o tema do terrorismo, mas é importante identificar e entender que as pessoas que buscam refúgio, elas são também vítimas dessas ações. Pouco se sabe, às vezes, sobre o perfil dos refugiados. Hoje, no mundo, já são mais de 59 milhões de pessoas deslocadas, 19 milhões delas refugiados, e a maioria são mulheres e crianças. É um número enorme de pessoas com menos de 18 anos de idade. Então, são vítimas do conflito, pessoas que foram afetadas pelo conflito armado, religioso, político, e saíram do seu país de origem porque não podiam viver mais nessas regiões conflituosas, onde estavam sofrendo perseguição. São pessoas como eu, como você, que tinham um trabalho, uma casa, os filhos na escola e tiveram que abandonar tudo porque as condições de vida, de segurança, impediam que elas continuassem nesses lugares. Então, acho que a melhor ferramenta para combater o preconceito, para conseguir diferenciar as vítimas do conflito, dos perpetradores do conflito, é tentar entender um pouco quem são elas e se colocar um pouco no lugar dessas pessoas. Porque a grande maioria delas, dos refugiados, acho que não só a grande maioria, todos eles, não queriam sair do seu país de origem. Foram obrigados por causa das condições de perseguição política, religiosa e conflitos armados que impedem que as pessoas continuem a ter uma vida normal, com segurança, onde elas sempre viveram. Inclusive, o nosso repórter, o Vinícius Purgato, conheceu uma família da Síria que está vivendo atualmente em Campinas, além de outras pessoas de descendência desses países que estão enfrentando a mesma dificuldade. Confira só na reportagem. Quem vê as imagens de Lina assim tranquila, brincando no celular, nem imagina os momentos de angústia passados por ela. Com apenas 4 anos de idade, a menina vivenciou uma guerra que parece não ter fim. Com a minha filha, nós sofremos muito. Ela sofreu com o barulho das bombas, dos tiroteios. Ela ficou traumatizada. Cada vez que caía uma bomba, a gente descia nos abrigos. A gente ficava sem luz muito tempo. Então isso afetou muito a minha filha. Quando viemos para o Brasil, ela ouviu os fogos de artifício e achava que a guerra tinha voltado. Ficava assustada. A gente teve trabalho no início, tendo que explicar que não era, que eram apenas fogos de alegria. Mas na cabeça dela, a guerra tinha voltado. O depoimento de Maís, mãe de Lina, resume o sentimento de uma família de refugiados sírios que está em Campinas desde o ano passado. Raissa, o primeiro a desembarcar no Brasil com a esposa, na época grávida de 8 meses, não esconde as dificuldades de adaptação no país. A primeira dificuldade que eu tive quando cheguei aqui no Brasil foi o idioma, porque eu não consigo me comunicar com as pessoas. Se eu arrumo um emprego, como eu vou falar com o patrão, com os clientes? Não tem como, é difícil. Então o essencial é dominar o idioma. Além disso, eu não tenho dinheiro. Minha mulher estava grávida de 8 meses. Eu não sabia o que ia fazer, quem ia pagar o hospital. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Ainda bem que o Jorge, que é meu amigo, me deixou ficar na casa dele por 2 meses. Para vir ao Brasil, tivemos que vender as alianças do casamento para comprar as passagens. Então eu só tinha $300 no bolso. Não tinha para pagar aluguel, para comprar comida. Então foi difícil. E aqui no Brasil é diferente o modo de viver em comparação com os países árabes, como os costumes, por exemplo. Então isso foi difícil para nos adaptarmos aos costumes do Brasil. Os desafios enfrentados nesse momento, no entanto, não parecem preocupar Hula. Para ela, nada é capaz de superar os dias de medo vividos em terras sírias.
Um dia, entrou um pessoal do Estado Islâmico na minha casa, dizendo que eu tinha que me cobrir, colocar o véu, que eu não podia sair daquele jeito na rua sem o véu. Eu tinha emprego e eu precisava sair normal, como todo mundo, para sair trabalhar. Mas eu tive que colocar o véu para ir ao trabalho. De repente, no meu trabalho, veio outro grupo, pegou 4 meninas que estavam sem véu e levaram embora. Eu fiquei apavorada. Atualmente, 8 pessoas vivem nesse pequeno apartamento no centro da cidade. O imóvel, vazio na chegada, começa aos poucos a ser ocupado por móveis, roupas e alimentos. Tudo isso fruto da generosidade da população de Campinas e da região. A iniciativa popular impressiona até mesmo Georges, libanês que está há mais de 20 anos no Brasil. Hoje estou descobrindo o que é o povo brasileiro. É um povo muito solidário, é um povo muito generoso. E esse povo, eu acho, essa terra é uma terra abençoada pela essa riqueza de povo, não é riqueza só de material, de povo de solidário, é uma riqueza de amor pro próximo. A solidariedade dos brasileiros, inclusive, fez com que a família mudasse a impressão sobre o país. O meu amigo conversou comigo que não tem mais condições de ficar lá. Falei para ele, pode vir para cá sem problemas. O pessoal tem uma ideia de que o Brasil é terceiro mundo, mas na verdade não é bem assim. O Brasil é um país de primeiro mundo, tem futuro, tem possibilidades de crescer, o povo é muito bom. بلد رائع، بلد حلو، شعب طيب وفيه مستقبل، بده يعمل مستقبل بيكون فينا يعمل مستقبل فيها. Em busca de recomeçar a vida longe da guerra, a família agora busca realizar sonhos, ter paz e tranquilidade e, é claro, viver um futuro bem melhor. Meu sonho aqui no Brasil é de ter a minha família, de ter um futuro para o meu filho, boa escola para ele, bom trabalho para o meu marido, ter uma esperança de vida. Shukran Brasil, shukran Campinas. Obrigado Brasil, obrigado Campinas. Tchau, tchau. Professora, a gente viu aí na reportagem, infelizmente, é uma situação bem complicada. E de que forma, vendo essa situação, normalmente, claro, a gente se sensibiliza. Mas existe aí um outro lado, que é da preocupação, muitas vezes, que as pessoas têm de não receber essas pessoas, né? Por implicações econômicas e até a implicação do preconceito. De que forma, então, que isso deve ser trabalhado para que esse tipo de episódio não aconteça? A mim parece que o primeiro que a gente tem que fazer é saltar do drama humano. E me parece que essa reportagem mostra muito bem como afeta nosso coração e como a indignação é o primeiro que sai. A segunda questão seria saber a responsabilidade que temos como cidadãos pertencentes a um Estado. O Estado tem que garantir políticas públicas para que estas pessoas se insiram em este contexto brasileiro, que é compassivo por natureza, que passe da compaixão para a efetivação da dignidade humana. Isso significa possibilidades que a legalidade permita trabalho digno, inserção e conhecimento da língua, a inserção e conhecimento da própria vivência de sua fé, que não sejam obrigados a ter outro tipo de religião e outro tipo de expressão de fé que não seja a que tem, que guardem de certa maneira seus traços culturais, o que não significa separá-los e colocá-los em gueto, mas integrá-los. Me parece que uma das questões fundamentais e que o Papa Francisco tem chamado muito a atenção é abramos nossas portas, abramos nosso bolso e abramos nosso coração. Eu acho que são as 3 frases de eliminação do preconceito. Abrir as portas pressupõe retirar a possibilidade de que o outro é uma ameaça para mim. Abrir o bolso pressupõe dar condições dignas em que estas pessoas sejam produtivas e aceitas. E abrir o coração pressupõe aceitar as pessoas como elas são, sem que elas sejam obrigadas a parecer-se cada vez mais a nós, sino que sejam pessoas que tenham a possibilidade de serem seres humanos diferentes, mas não por sua diferença diminuídos, iguais e não tenham que ser homogeneizados, que não tenham que ser padronizados aquelas culturas onde eles se inserem.
A gente está vendo bastante essa questão do Brasil. Agora você vai conferir alguns dados sobre os refugiados aqui no nosso país. Veja só. No Brasil, existem mais de 7.000 refugiados, de 81 nacionalidades diferentes. A maioria deles são de países como a Síria, Colômbia, Angola e República do Congo. Os pedidos de refúgio feitos ao Brasil aumentaram mais de 900% entre 2010 e 2013. E de julho de 2014 para cá, os sírios respondem pela maior parte deles. Isabela, quando um refugiado, alguém que sai de uma situação de guerra, de risco e vem para o Brasil, como que é feita a legalização, entre aspas, aí, dessa pessoa no território brasileiro? O refugiado, quando ele sai do seu país de origem e busca refúgio, a Convenção já estipula que ele deve estar no território onde ele deseja buscar a proteção para solicitar o refúgio. No caso do Brasil, uma vez que esse estrangeiro refugiado está no território brasileiro, ele deve se apresentar na Polícia Federal, e isso pode ser feito em qualquer cidade do Brasil, em qualquer representação da Polícia Federal, e declarar a vontade de solicitar refúgio. Nesse momento, ele vai preencher um formulário onde ele inicia esse processo de informação para o governo brasileiro de onde ele vem, por que ele solicitou refúgio, qual é o motivo para solicitar refúgio, qual é o motivo dele não poder mais viver no seu país de origem, ou seja, qual a perseguição, de qual conflito que essa pessoa está fugindo de maneira forçada. Na Polícia Federal, eles vão ser documentados com um documento provisório, que é o protocolo de solicitação de refúgio. Com esse documento, todos os solicitantes de refúgio têm direito à estadia regular, provisória no Brasil, até a resposta final sobre o processo, direito à emissão de um CPF e uma carteira de trabalho. Então, enquanto a solicitação de refúgio está sendo analisada pelo governo, esse refugiado tem direito à livre circulação no território, acesso a políticas públicas, acesso a trabalho formal. Isso é extremamente importante para ele comece a buscar a reconstrução da sua vida aqui e sua autossuficiência. Uma vez que o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, faz a decisão final sobre esse pedido de refúgio, o estrangeiro que é reconhecido como refugiado, ele recebe um documento que é o documento de refugiado. Então, com esse documento, ele já não está numa situação que é provisória, mas definitivamente com o direito de viver no Brasil de maneira regular e tem essa proteção internacional como refugiado, a garantia de não devolução para o país onde sua vida corre risco e a garantia de que ele vai poder ter essas condições jurídicas, o documento e o direito de se estabelecer no Brasil. Inclusive, Isabela, a gente está discutindo aí que o Brasil já vem recebendo refugiados há um bom tempo e a nossa repórter Rafaela Ribeiro conversou com uma jornalista que escreveu um livro sobre o problema dos refugiados, que já é um problema antigo. Confira só na reportagem. Muitas vezes, o preço de um lugar seguro é a perda da própria identidade. No turbilhão da fuga, no limbo da burocracia, você perde não só sua pátria, seus direitos, sua cidadania. Ontem, jornalista, advogado, agricultor, dona de casa, estudante, pai de família. Hoje, apátrida, desempregado, um estrangeiro nem sempre bem recebido, um número sem nome. De um dia para o outro, você deve acostumar-se a esta nova vida que não é a sua. Este é um trecho retirado do livro A Esperança Além da Fronteira, da jornalista Valéria Graziano. Escrito em 2006 como trabalho de conclusão de curso, conta a história de 4 refugiados. Em entrevista via Skype, Valéria contou um pouco da experiência de produzir este projeto. Desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sempre me interessei muito pelas relações internacionais, então eu já pesquisava sobre globalização, migrações, conflitos armados. E aí, conforme eu pesquisava sobre conflitos armados no mundo, eu ia fui descobrindo a situação de milhares de refugiados em todo o mundo, né, que sofriam e sofrem com todo tipo de violência e restrição de direitos. E aí, então, eu decidi que eu queria unir o meu interesse nesses temas ao meu projeto de conclusão de curso. Depois de formada, teve a oportunidade de trabalhar no Departamento de Comunicação da ONU e vivenciar de perto a vida de muitos refugiados.
Mas o cenário de hoje é bem mais crítico do que a jornalista presenciou. Com certeza, a crise hoje é muito mais grave, muito mais séria, muito mais preocupante. Essa crise já tem sido considerada por muitos analistas como a maior crise humanitária do século, né? Tendo sido comparada só aos grandes deslocamentos que aconteceram no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ao atravessar a fronteira e deixar os conflitos para trás, as dificuldades não desaparecem, apenas transformam-se. De uma hora para outra, você e sua família, que tem uma casa, tem uma vida, seus filhos estudam numa escola, você trabalha, tudo isso é interrompido, você é obrigado a deixar a sua casa para trás, o seu trabalho, parte da sua família, suas relações de amizade, a cidade onde você sempre viveu, e fugir em busca de segurança, né? Diante da proporção do problema, milhares de pessoas decidiram ajudar os refugiados de inúmeras maneiras. Aqui em Campinas, alunas da PUC se mobilizaram em uma campanha de arrecadação de roupas, alimentos e remédios. São pequenos atos que podem fazer a diferença para quem perdeu tudo, menos a esperança do recomeço. Primeiro que elas chegam aqui sem nada e saber que alguém se preocupou a ponto de organizar alguma coisa por você te faz ter esperança. Então, acho que não só eles estão recebendo algo muito bom, mas também está sendo algo muito bom para a gente que está podendo ajudar, entendeu? A gente se sente parte de alguma coisa, sente que a gente não está aqui à toa, entendeu? Então, acho que o legal de poder ajudar é você saber que, de alguma forma, você contribuiu para a vida de alguém ser melhor e poder recomeçar agora, depois de tudo isso. Professora, a gente viu na reportagem que, apesar de ter gente querendo ajudar, um discurso muito pontual que a jornalista mostrou no livro dela é a questão da intolerância, que as pessoas que tinham uma vida social totalmente diferente no país de origem, quando se torna um refugiado, ela perde tudo isso, né? Começa do zero. Isso gera, inclusive, uma questão de intolerância no país que ela tenta recomeçar a vida dela. Como lidar com isso, professora? Bom, primeiro a gente teria que discutir que a xenofobia é produto de uma ideologia. A ideologia que vê o outro como uma ameaça. E a ameaça que chega no outro, ela pode ser concretizada em que ameaça meu trabalho, ameaça minha família, ameaça meus costumes, ameaça minha religião. Como o outro é visto como inimigo, então a xenofobia ela é parte de um discurso extremista, um discurso de extrema-direita, que ele pressupõe o direito exclusivo a viver em um território. Quem vier aqui, que não tenha nascido ou não pertence aos meus, esse merece ser excluído ou até eliminado. Por que é perigosa a xenofobia? Porque ela beira o crime. Então, o crime é a eliminação pelo fato de ser negro, pelo fato de ter outra nacionalidade, pelo fato de ter outra religião. E, em este caso, a xenofobia seria pelo fato de ser estrangeiro, aquele que não é igual a mim, porque ele não mora ou não nasceu no meu país. A tolerância seria aquela postura que leva a reconhecer que somos todos seres humanos e que o planeta Terra nos pertence a todos. Em pertencendo-nos a todos, o fluxo de mobilidade, o fluxo para onde as pessoas se mobilizam, ele tem que ser cuidado. O primeiro chamado é para os estados. Os estados são obrigados a criar condições locais que não permitam o crescendo ou que cresçam discursos xenofóbicos, que normalmente crescem em pequenos grupos extremistas. O segundo chamado é as religiões. A religião, qualquer uma que seja, ela tem como ponto fundamental a convivência e a dignidade humana entre seres pelo fato de sermos seres humanos. Este chamado é um chamado profundo à fraternidade, mas a fraternidade se constrói no dia a dia com atitudes cotidianas de reconhecimento do valor do outro. Você falava, são pessoas que têm dignidade, que têm história, que tinham profissão, que tinham dinheiro muitas vezes e que são obrigadas a sair de seus territórios. E não estão muitas vezes aqui porque elas querem, mas porque foram forçadas. Então a grande pergunta é, diante de um discurso xenófobo, a pergunta é, tem direito a viver por ser ser humano? Se tem direito a viver por ser ser humano, tem direito a ser acolhido como ser humano.
As atitudes que têm que ser fomentadas definitivamente é a tolerância. E a tolerância, ela começa pela abertura de condições legais, pela abertura de condições sociais, dignidade, trabalho, e pela abertura à possibilidade que a pessoa tenha oportunidade a sentir-se digna e acolhida, e a sentir-se pessoa humana, e não lixo excluído e lixo fora. Isabela, antes de encerrar, eu só queria comentar com você, enquanto uma pessoa que trabalha diretamente num órgão da ONU, infelizmente, diariamente a gente acompanha as notícias da Síria, do Oriente Médio, não são notícias boas, a migração continua e esse conflito, infelizmente, continua de forma extrema naquela região. Mas, diante da própria Organização das Nações Unidas, o que tem sido feito para tentar melhorar essa situação? O que a gente pode esperar nos próximos meses ou talvez anos com relação a esse cenário? As Nações Unidas têm várias dimensões, a dimensão política e a dimensão humanitária, por exemplo, que é o trabalho que o Acnur faz. O Acnur é uma agência humanitária que faz assistência direta, assistência humanitária a esses refugiados. A operação do Acnur, que já existe há mais de 60 anos, nunca foi tão grande na história da instituição, e isso é devido ao aumento dos conflitos no mundo. Hoje o mundo tem inúmeros conflitos, o da Síria é o que tem chamado mais atenção. Realmente é um conflito sem precedentes, são mais de 4 milhões de refugiados já registrados, pessoas que deixaram a Síria durante esses 5 anos já de conflito, o conflito já entra no seu 5º ano. Fora os refugiados que saíram da Síria, são outros milhares de pessoas deslocadas dentro da Síria. O Acnur tem operações dentro da Síria de assistência para as pessoas que estão deslocadas dentro do país e várias operações ao redor da Síria, com a administração e assistência nos campos de refugiados e também para refugiados que vivem em áreas urbanas. A grande maioria vive em áreas urbanas. Os países que mais têm recebido hoje são Turquia, Líbano, Jordânia, mas os sírios já têm se deslocado para várias outras regiões do mundo. Isabela, professora Brenda, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje discutindo esse assunto. Muito obrigada. Inclusive, se você quiser ajudar os refugiados, confira só algumas opções. Algumas instituições estão trabalhando em prol dos refugiados. A Agência da ONU para Refugiados aceita doações que podem ser feitas através do site www.acnur.org. O Instituto de Reintegração do Refugiado do Brasil também tem um programa de doações. Você pode ver como ajudar através do site da entidade. E se você quiser ajudar a família síria que apareceu na reportagem, o telefone de contato é o 19 98163 5007. E o ponto de encontro de hoje fica por aqui. Essa e outras produções da TV PUC você acompanha no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!